E hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola que nos fala um pouquinho sobre as questões das provas, né? As provas da riqueza, provas da pobreza, tudo aquilo que envolve, né, o nosso planejamento, né? Que a gente sabe que a gente tem um planejamento reencarnatório aí, e toda vez que chegamos aqui na Terra, não chegamos ao léu, chegamos com algumas tarefas para passar, algumas provas a cumprir, né? Alguns aprendizados aí que ainda nos faltam. E a parábola do rico e do Lázaro vai falar dessas provas da riqueza e da pobreza, né? Que muitas vezes a gente acha que a prova da riqueza é fácil, né? Muita gente, às vezes a gente acha que a prova da pobreza é complicada, mas não temos a dimensão do que somos ainda, né? Do quanto somos ainda agarrados à matéria ou do quanto somos desapegados dela. Então, aí é que se encontra as dificuldades ou as facilidades que nós vamos encontrar pela frente. No texto evangélico, está lá em Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31, é um texto até grandinho, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na boca, na água, a ponta de seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Boa noite, Geisa, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui, infelizmente, sem Marcelo, vamos conversar só nós, e estamos falando da parábola do Lázaro, do rico e Lázaro, né? Essa questão que nós vamos tratar das provas da riqueza e da pobreza. E eu acabei de ler o texto, e nesse texto ele mostra
Primeiro, a abastança com que vivia o rico, né? Vestido de vestes finíssimas, púrpura, e com mesa farta todos os dias, a todas as horas, enquanto esse rico, na sua própria porta, tinha Lázaro, que era um mendigo cheio de chagas, necessitando de cuidados, e ele não amparava Lázaro em momento nenhum. Os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E aí a gente começa a ver quantos irmãos ainda têm essa dureza no coração, mesmo não sendo ricos, né? Quantos ainda têm esse olhar diferente para o diferente, né? Que não conseguem enxergar aquele que é diferente como um irmão seu, não conseguem acolher ainda, né? Tem uma certa dificuldade quanto a isso. E a gente sabe que quando desencarna, todos têm para si, a seu benefício ou ao peso da sua consciência, aquilo que fizeram, as escolhas que fizeram. Então, ao desencarnar, Lázaro, miserável, sem receber auxílio de ninguém, foi arrebatado para os braços de Abraão. E o rico, com sua abastança, com todo o seu poder, né, monetário, não teve essa mesma sorte. Então, nós vamos enxergar aqui. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Nós vamos enxergar aqui essas dificuldades que muitos ainda têm, né, de observar no irmão um igual, de observar no irmão um ente seu, um filho de Deus também, né? E essa parábola é justamente para nos mostrar isso. Então, analisando ela, a gente passa, né, pelas questões relativas à riqueza, à utilidade, o emprego e a prova da riqueza, as desigualdades socioeconômicas, o apego aos bens materiais. Proclama também a importância da prática da caridade, né? E revela as consequências do egoísmo, do orgulho, da humildade, assim como do desprendimento das coisas materiais. No texto, Lázaro, quando se vê ardendo no fogo, né, que corrói sua consciência, ele pede que Lázaro leve água a ele. E Abraão diz: não, tem um abismo entre nós e ti, e nós não podemos chegar até você, e nem tampouco alguém daí pode passar para cá. E esse abismo, conforme a gente vai analisando, foi criado por negligências, né? Por falta de caridade, por falta de compaixão. Se Lázaro não podia receber dele nenhuma migalha que caísse da sua mesa, não podia se aproximar nem das migalhas que caíam da sua mesa, como ele queria agora que Lázaro tivesse a permissão de se aproximar dele para lhe dar água, né? A gente entende com a doutrina espírita que as nossas ações todas têm consequências. As nossas escolhas todas provocam reações.
né? Nossa doutrina é uma lei baseada na ação e reação, na causa e no efeito. E não podemos deixar de lado, por mais que Lázaro tivesse a caridade de fazer isso, de chegar até o rico para lhe dar água depois do desencarne, esse rico tinha que compreender o abismo que ele formou entre ele e esse irmão. A utilidade e benefício providencial da riqueza e o controle da pobreza são um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros disponibilizados por Deus. Dario colocou aqui, notamos pelo texto que a maior riqueza é a espiritual. E isso aí, a gente compreende que nós já compreendemos que não vamos levar nada além do que o espírito absorve, né, Dario? A gente não vai levar nada além do que o espírito está amadurecendo ao longo dessa jornada. Então, nós não vamos levar ouro, nós não vamos levar pedras, não vamos levar casa, comidas fartas, não vamos levar nada disso. Apenas o que o nosso espírito absorve. E as consequências do que nós vamos encontrar lá do outro lado é o reflexo do que esse espírito está absorvendo enquanto encarnado, né? Quando a gente diz ou ouve alguém dizer que tem medo do umbral, né? Não quero passar pelo umbral, eu tenho medo dele. Todos nós vamos passar pelo umbral quando desencarnamos. Umbral significa portal, né? É uma área por onde passaremos para chegar no mundo espiritual. Agora, o que vamos encontrar lá vai ser fruto da nossa vivência e do nosso aprendizado aqui, né? Vai ser fruto dessa riqueza espiritual que nós estamos angariando aqui. Então, se não queremos esse abismo entre nós e os nossos entes que podemos possivelmente encontrar lá do outro lado, temos que nos policiar, temos que nos vigiar e medir bem as nossas ações, entendendo claramente que todas elas e cada uma delas tem as suas consequências. E essas consequências vão vir de acordo com o que nós estamos escolhendo. E vão vir no umbral, vão vir nesta vida mesmo, vão vir em outras, né? E aí? Como é que a gente está se preparando e angariando, acumulando essa riqueza espiritual, né? Com relação à prova da riqueza, o emprego correto da riqueza impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelo homem. A riqueza não é uma prova condenatória. Ela pode corromper? Sim, mas ela não corrompe aquilo que não é corruptível, né? Isso aí, a gente leva dessa vida a vida que a gente leva. É uma frase muito inteligente, viva bem para morrer bem, né? O que você vai encontrar lá do outro lado vai fazer parte do que você está vivendo agora. Então, se você quer levar coisas boas, viva coisas boas. Se ligue a coisas boas, né, Kátia? E isso é muito importante que a gente entenda. Agora, como eu estava dizendo, a prova da riqueza não é uma prova condenatória, não é uma prova ruim, desde que a gente tenha o entendimento da responsabilidade que vem com ela,
que a gente esteja preparado para escolher o certo, né? O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso a partir do momento que eu posso gerar empregos, dar condições de uma família colocar seus filhos para estudar numa boa escola, gerando um bom emprego para aquele pai de família, para aquela mãe de família, né? De repente, criando uma fundação que possa oferecer estudos extracurriculares, né? Pós-aula, para que essas crianças, de repente, que teriam uma condição desfavorável, não fiquem na rua enquanto não estão nas escolas. E isso é verdade. Ninguém, eu acho que ninguém nunca viu, né? Pelo menos eu também nunca vi carro funerário acompanhando o cortejo fúnebre. Então a gente tem que. Eu já vi carro forte, né? Saindo de igreja, mas eu nunca vi carro forte entrando em cemitério. E a gente tem que entender essas coisas, essas questões, né? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Então, olha aí a responsabilidade que tem os homens ricos do mundo. Cabe a eles dispor do planeta de forma, com a sua riqueza, preparar esse planeta de forma que um dia ele possa receber toda a população que a sua extensão comporta. Aí, se a gente for parar para pensar nessa questão, quanto nós estamos deixando a desejar? Porque tem muitas áreas habitadas que vivem em extrema miséria, né? Extrema pobreza. E se esses que já estão aqui em áreas habitadas não estão conseguindo, porque não têm condições financeiras para isso, imagina suprir toda essa área de extensão de terra que o nosso planeta tem com habitantes, né? Como é que seria isso se no que nós temos nós não estamos dando conta de resolver? E aí a gente pensa, quantas pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias, porque existem, nós não somos, não temos nem dimensão de tanto dinheiro, mas existem. Quantas pessoas poderiam estar se mobilizando para aliviar o sofrimento desses irmãos, dessas áreas paupérrimas, e que ainda não caíram em si para esse trabalho, né? E outros com menos já estão fazendo alguma coisa para isso, né? Médicos Sem Fronteira, por exemplo, doando seu tempo pós-faculdade para poder atender os irmãos que estão necessitados de atendimento médico, necessitados de cuidados. E como é que a gente faz se nem todo mundo que pode ajuda, auxilia? Alcançaríamos muito mais pessoas, né, com serviços humanitários, com ajudas governamentais, do que atingimos hoje se todos se mobilizassem. E aí vem a prova da riqueza. Um dos países mais ricos
Um deles, não o mais rico, mas um deles, mais rico, pode perfeitamente dispor de remédios para ajudar países pobres e não se dispõe por conta de dinheiro, de patentes, de brigas, né, por registros de medicamento que rendem dinheiro. Então, a gente vai vendo a humanidade atropelando os irmãos, uns atropelando os outros por conta de ganância. E aí a gente vê que a prova da riqueza não é tão fácil assim, né? Não está tão simples assim de resolver essa questão. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada o elemento de progresso. Então, a gente às vezes pode se perguntar, se a riqueza é uma prova tão fácil de cair, por que ainda tem? Porque o mundo funciona à base de dinheiro, o mundo funciona por essa necessidade. E aqueles que recebem essa prova, como ele diz aqui, primeiro vão suprir as suas necessidades materiais? Vão. Depois de um certo ponto, existe essa busca pelo engrandecimento, né? Existe essa busca por deixar um legado, começa a existir essa busca por descobrir coisas novas, e tudo isso só se faz tendo o poder aquisitivo na mão, né? Tudo isso só se faz com o poder da riqueza. Buscas pela corrida por enviar, né, corrida espacial, busca por enviar foguetes ao espaço. Quantas coisas, quantos benefícios se angariou dessa busca? A cura do câncer. A cura do câncer é isso. É interessante, é necessário. Um dia eu tenho esperança que teremos a cura do câncer. Mas muitas curas ainda não existem aí por conta da ganância. Né? Muitas vacinas ainda não existem por aí por conta da ganância. Né? Do remédio paliativo render mais lucro do que a cura. Mas nós, como temos esperança e fé, temos que acreditar que um dia isso vai mudar. O que vai ser mais importante, a cura, do que o lucro. Com a corrida espacial, nós nos beneficiamos muito. Quantas coisas, quantas tecnologias surgiram a partir dessa corrida espacial, né? A informatização cada vez mais rápida e mais necessária no mundo, a questão das invenções, né? Telefones portáteis a longa distância. Graças à corrida espacial, hoje nós temos celulares, né? Uma série de tecnologias que foram descobertas com essas pesquisas, com esses experimentos, com essas questões que traz progresso
e que vêm da riqueza. Então, não podemos condenar a riqueza de todo. Agora, temos que ter muito cuidado com a questão daquilo que fazemos dela, né? Quem nós estamos beneficiando no trato com a riqueza? Nós estamos beneficiando aqueles que realmente precisam? Estamos pensando em quem realmente precisa? Né? Tudo isso são questões que nós que estamos aqui reunidos, meros mortais, não temos essa preocupação, mas temos muito que orar por aqueles que têm, para que eles não caiam na tentação da ganância, né? Temos muito que orar por aqueles que têm possibilidade de auxiliar o próximo, para que eles não deixem as suas missões de lado por conta da ganância. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, tantas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constituiu uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com eles partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, de fato, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. A gente tem que estar muito preparado. Então, quando a gente vê alguém dizendo assim, eu jogo na loteria toda semana porque eu quero ficar rico. Será que esse irmão não veio rico porque não estava preparado para essa prova? Aí, às vezes, o fulano persegue tanto aquela riqueza, aquela condição que ele acha que ele tem que ter, ganha um bom prêmio e perde tudo. Tem gente que perde até mais de uma vez, né, essa riqueza que recebe durante a vida. E aí a gente pergunta, mas por quê? Nós sabemos que nós viemos aqui com uma programação específica, né? Nós sabemos que a gente veio aqui com uma gama de prestações a pagar. E, às vezes, não estava no nosso destino, no nosso caminho, aquela prestação referente à riqueza. Por quê? Aí vamos pensar. Muitas vezes, nós poderíamos nos desviar para um caminho de sensualidade, de frivolidade, porque com dinheiro isso é fácil. Com dinheiro é fácil de obter esses ambientes mais próximos de nós, né? E nem sempre a gente teria condição nessa vida de resistir. Às vezes, a nossa prova não é necessariamente ser miserável, mas viver comedido, né? Viver de maneira simples. E não tem nada de mal nisso, desde que não nos revoltemos, desde que a gente saiba aproveitar as pequenas riquezas que nós temos ao nosso lado, né? E a riqueza,
quando nós não estamos muito firmes e convictos naquilo que precisamos fazer com ela, ela, de fato, supervaloriza aquilo que nós ainda temos em nós de defeitos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? A vida desregrada, as facilidades trazem isso para a gente, e o próprio meio onde nós vamos caminhando, por conta da facilidade, muitas vezes nos levam a isso. Dario colocou aqui, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Seria bom que o progresso financeiro fosse acompanhado do moral e espiritual. Pois é. E aí a gente pensa, será que é um fardo mesmo a riqueza? A espiritualidade e a programação é sábia. A gente cansa de ver por aí muitos pais, né, que conseguiram construir impérios, grandes impérios, com a sua fortuna. Às vezes, quando os filhos herdam, esse império é dilapidado, é dissipado em pouco tempo, porque aquele filho não era para ter aquela prova, né? Não era para ter aquela condição. E aí as coisas vão ficando um pouco dificultosas para esse irmão ou para esses familiares que herdam aquela riqueza já pronta. E se não for do destino de nenhum deles comandar aquela riqueza, ela vai parar na mão de outros. Porque a espiritualidade é sábia, a programação reencarnatória é sábia. E nós que somos espíritas temos a convicção disso. Por outro lado, a gente tem a miséria, a pobreza, né? A falta de condições. E aí, analisando esse outro lado, que é o lado de Lázaro, a gente pode pensar, mas Lázaro não tinha nada, né? Ele não tinha casa, não tinha família, ninguém que lhe desse um prato de comida. Os cães eram sua companhia. E aí, analisando esse irmão, a gente vê o seguinte: as feridas de Lázaro simbolizam as dores e os sofrimentos. Simbolizam o sofrimento dos pobres e miseráveis. Em última análise, simbolizam as feridas do próprio Cristo, que afirmou que tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que o fazeis. As feridas de Lázaro são um grito de socorro que deveria chegar aos ouvidos de todos, né? Aos nossos ouvidos, aos ouvidos de todos, principalmente aos ouvidos daqueles que têm condição de socorrer mais do que outros, né? E esses irmãos precisam de nós. Representam os gritos dos pobres, dos miseráveis, que não têm a quem recorrer, né? Nós podemos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Nem sempre o que está ao nosso alcance é o que vai resolver o problema do irmão naquele momento. Mas pode amenizar o seu sofrimento, às vezes um sorriso, às vezes um bom dia pode amenizar aquele sofrimento daquela pessoa que se sente invisível, que todos passam ao redor como se ele não estivesse ali. Então, a gente tem que aprender a doar
as nossas riquezas, que pode não ser financeira. Nossa riqueza pode não ser financeira, nossa riqueza pode ser uma riqueza calorosa, uma palavra, um aperto de mão, um olhar carinhoso, né? Um bom dia com um sorriso. Vamos começar a nos policiar, em vez de deixar só os cães ao lado daquele irmão. Os cães em volta de Lázaro simbolizam a providência divina, que não abandonava. Na parábola de Jesus, logo após a morte, Lázaro vai para a glória eterna. Significa que ele era um bom homem, né? Lázaro é arrebatado para o seio de Abraão. Significa que ele era um bom homem, que fez o bem, que praticou o amor, que não se revoltou, apesar da sua situação, e por isso ele mereceu o céu. E todos os que fazem o bem e procuram amar, Deus não abandona. Deus sempre manda a providência para o lado daquele irmão. Lázaro não tinha pessoas para defendê-lo, mas tinha os cães fiéis, companheiros e defensores dele, enviados por Deus. Os cães lhe faziam companhia, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, nós somos esses enviados de Deus para um irmão necessitado. E estamos aceitando essas missões que recebemos, né? A nossa missão nossas pequenas missões momentâneas estão sendo aceitas, os pequenos trabalhos, uma maneira de se pensar, fazer a nossa parte. Lázaro à beira do caminho, né, representa a marginalidade, ou seja, ele foi colocado à margem, ao lado de fora da sociedade por causa da sua miséria e da sua pobreza. Sua história, porém, nos faz questionar: será que a pobreza é motivo para marginalizar? Quantas vezes a gente coloca todo mundo que mora numa favela dentro do mesmo saco, né? A gente vê as pessoas falando que na favela só mora bandido. Então, a gente tem que começar a pensar que isso não é motivo, que muitas vezes, e na maioria das vezes, de lá saem pessoas incríveis, com projetos, com coragem para ajudar a sua comunidade, que nós aqui, que temos uma vida um pouco mais farta, não temos coragem de fazer, né? Isso aí, Kátia, isso aí. Imagina se Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce tivessem desistido da missão porque eram pobres, né? Quantas pessoas deixariam de ser beneficiadas por esse amor? E nós vemos muitos deles fazendo coisas pela sua comunidade que nós, com todo estudo, com toda condição, com toda a inteligência, às vezes não temos coragem de começar a fazer. Às vezes temos a ideia, às vezes achamos muito legal fazer alguma coisa, mas não conseguimos nos mover. Ainda estamos numa inércia por falta de coragem de abraçar um trabalho, por falta, talvez, de preparo, por medo de não querer se arriscar, né? Então, a gente tem que pensar também nesses irmãos que estão deixando de receber aquilo que podemos dar pelo nosso medo, pela nossa insegurança, né? E o rico?
É admirável a persistência do rico em minorar, de alguma forma, as consequências do mau uso da sua riqueza. Quer dizer, ele desencarnou, ele não foi para o seio de Abraão, porque era avaro, né? Nem as migalhas ele quis dar para os necessitados. E aí, quando ele chega lá, que ele vê a miséria espiritual na qual ele se encontra, ele tenta minorar isso. Mesmo tendo a consciência de que ele nunca ajudou Lázaro, ele tenta se beneficiar do fato de Lázaro, na cabeça dele, um subalterno, estar lá para que lhe servisse, né? Para que lhe desse água, então, para que diminuísse o seu sofrimento, quando ele não fez isso por Lázaro. Se não podia, naquele momento, reparar as ações cometidas, tentou beneficiar os seus familiares que ainda permaneciam reencarnados. Essa característica da sua personalidade indica que ele não era também uma pessoa excessivamente egoísta. Existiam aqueles que eram objeto de sua preocupação, ainda que restrito ao círculo familiar. A gente sabe que a nossa mudança é muito gradual e muito lenta, né? Então, nós começamos a fazer essa mudança normalmente pelo círculo íntimo, pelos amigos, pelos parentes, pelos filhos, né? Pela família fechada, porque ainda não temos condições de fazer pelos outros. Mas estamos começando. Então, esse rico, ele mostrou que ele não era de todo endurecido, de todo mal. Ele se preocupou com aqueles que faziam parte da sua parentela, quando viu o estado em que ele se encontrava depois do desencarne. E aí? Vale a pena a gente só se preocupar com isso depois? É mais ou menos como muitos espíritas falam: não vou me preocupar em fazer isso agora não, eu tenho outras vidas para fazer. Mas a gente esquece que no meio dessas outras vidas tem a erraticidade. E nós vamos passar um tempo lá. Nós, com a nossa consciência. Não tem julgamento, não tem tribunal, não tem advogado de acusação, não tem advogado de defesa. Somos nós e a nossa consciência. E as nossas acusações e os nossos arrependimentos. E só. Então, o quão rico nós somos, espiritualmente falando, para que essa riqueza espiritual possa bonificar as escolhas que estamos fazendo de errado. Né? Como o seu Dario falou aqui, a riqueza espiritual é o que a gente leva, né? A maior riqueza. O quanto que nós estamos angariando dessa riqueza espiritual, dessa riqueza moral, para bonificar a nossa consciência, para bonificar aquilo que ainda fizemos de errado, para nos dar um alívio quando nós estivermos passando por esse período aí de nos vermos com a nossa consciência. Os tesouros que nós estamos juntando. Né? A Geisa colocou aqui, vi um filme da vida da Madre Teresa de Calcutá, que quando começaram a querer organizar a bondade dela, é o trabalho, e ele desistiu e voltou para o começo de maneira mais simples.
Ela desistiu. Isso. Não, Jesus não fez nada de grandioso. A doutrina espírita explica isso para a gente, né, Geisa? Ele não fez nada de grandioso. O que ele fez? Ele orou, impostou a mão, né? Deu passes. Ele não fez nada pomposo, cheio de salamaleques, nada disso. Tudo que ele ensinou para a gente, que nós poderíamos também fazer se tivéssemos fé, foi tudo muito simples. Orar pelo outro, dar um passe magnético de cura, né? Estender a mão para um necessitado, dar uma palavra amiga. E outra, e principal, não impôs nada a ninguém. Você quer? Vem cá. Me dá a mão que eu te ajudo. Você não quer? Como ele disse para os apóstolos, quando ele enviou os seus apóstolos para pregar a sua palavra, os seus ensinamentos. O que ele falou? Vai às cidades, né? Vai às cidades e leva a palavra. Aqueles que não quiserem ouvir, não insista. Vire as costas, bata a poeira das sandálias e vai embora. E assim ele fez. E assim Madre Teresa fez, Chico fez. Quantas pessoas tentaram? A gente viu o filme da vida de Chico, tem vários livros contando, tem vários irmãos que contam, que conviveram com ele, né? Que contam as suas histórias. Quantas vezes tentaram desacreditar da missão de Chico? Ele não impôs nada a ninguém. Ele foi ele o tempo todo, com toda a sua humildade, com todo o seu cuidado, né? Foi ele. E Jesus foi assim, e foi esse o exemplo que Jesus deixou, né? Geisa está colocando aqui que eles queriam que Madre Teresa criasse uma ONG e ela desistiu disso, que a missão dela não era aquela, né? Assim como a missão de Chico não era a fama. Por que as pessoas iam lá, doavam as coisas para Chico, ele nunca queria receber, e quando recebia, ele doava para uma pessoa mais necessitada, né? Por conta disso. Muitos não estão preparados para isso, para esse tipo de missão. Muitos não estão preparados para esse tipo de missão. E o Lázaro e o rico mostram muito isso. O rico só foi se preocupar, ele mostrou que ele tinha alguma preocupação com a família, pelo menos com a família. Mas ele só foi se preocupar com isso depois, né? No livro Nas Pegadas do Mestre, o irmão Vinícius fala que Lázaro fortificou-se na dor, resistiu, venceu, subiu. O mesmo rico, apesar de sucumbir, tirou sérios proveitos da própria queda. Que tem isso, a gente aprende com os erros também. Acordou para a realidade, arrependeu-se, humilhou-se, mostrou interesse pela sorte dos seus irmãos. Numa palavra, despertou, né? As cordas dos seus sentimentos despertaram. Ele viu Lázaro e não viu os demais. Certamente Lázaro não era o único habitante da mansão celestial, mas cumpria que o rico o visse, porque fora sobre ele que incidira a dureza do seu coração. O algoz deve ver e reconhecer a sua vítima. Ele precisava desse arrependimento.
Por quê? Porque depois ele vai ficar se culpando? Não, porque depois ele vai repensar. Nós sabemos que temos todos nós oportunidades de nos redimir dos nossos erros. Só que como vamos nos redimir dos nossos erros se não encaramos os nossos erros de frente? E a única maneira dele encarar o erro dele de frente era vendo Lázaro, a quem ele deixou morrer de fome, a quem ele não estendeu a mão, a quem ele não deu uma água para lavar as feridas. Os cães lambiam as feridas de Lázaro. Então, ele precisava desse choque para acordar do seu erro. É o choro e ranger de dentes? É. Mas é um modo dele se arrepender e se preparar para o que vem depois. Porque o que vem depois? Tantos de nós ficamos nos perguntando o que eu fiz na vida passada? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Né? Por que eu sou pobre? Por que eu não tenho sorte no amor? Por que... Enfim, tantos porquês. Se a gente parar e analisar a nossa vida, pensando em como nós somos e como as coisas acontecem na nossa vida, a gente pode tentar ter uma ideia dos porquês que nos assaltam. E eu sempre costumo falar com vocês, o importante na hora dos problemas, na hora das dificuldades, não é perguntar por que eu estou passando por isso, é perguntar o que eu ainda não aprendi para isso estar acontecendo comigo. Né? O que esse rico não tinha ainda aprendido para chegar na vida espiritual vendo Lázaro, a quem ele achava o pior dos piores, sendo amparado por Abraão, pai do berço da sua religião, e ele não. Né? Então, a gente precisa confrontar. E por que não fazer isso quando as coisas acontecem? Por que não parar para analisar quando tudo está acontecendo? A gente sempre pensa, eu vou ter tempo para resolver isso, eu sou espírita, eu sei que eu vou reencarnar outras vezes, eu vou ter tempo para resolver isso. Então, a gente sempre vai deixando para depois, e não faz essa análise, né? Não faz essa autoanálise, não faz essa visão de fora, tentando enxergar todos os lados daquilo que está nos acontecendo, daquilo pelo qual nós estamos passando. E, às vezes, é isso só que está faltando para que a gente comece a mudar o nosso destino, mudar o nosso caminhar, procurar um caminho mais reto, mais firme, mais seguro, né? Com mais amor, com mais compaixão, com mais respeito pelo nosso próximo. E aí ele foi, né? Lázaro foi para os braços de Abraão. O rico, vendo Lázaro nos braços de Abraão, pediu que ele aliviasse as suas dores. E Abraão diz que não tem condição, porque ele criou um abismo muito grande entre ele e Lázaro, e de onde ele tinha se colocado, não tinha como Lázaro chegar até ele, e nem tinha como ele chegar até Lázaro. E aí ele pede para Abraão para mandar que Lázaro fosse avisar a sua família, né? O que podia acontecer com eles caso eles não mudassem de conduta. E Abraão lembra ao rico uma coisa muito certa. Lázaro não tem que ir, porque vocês têm as escrituras. Se as escrituras não servem
para ensinar vocês o caminho certo de como tratar o seu irmão, não é um morto ressuscitando que vai fazer isso. Jesus ressuscitou, e aí, adiantou alguma coisa? Ele foi perseguido, os 40 dias que ele passou ressuscitado em terra, ele foi perseguido pelo exército romano, pelos judeus do Sinédrio, enfim, não adiantou. Então, a resposta de Abraão foi justamente essa, uma resposta sábia. O testemunho de um espírito desencarnado não seria jamais considerado, tendo em vista que os espíritos de categoria superior, como Moisés e os profetas, não foram acreditados. Em resposta, essa resposta nos faz refletir que temos o Evangelho e a doutrina espírita para nos guiar e nos garantir a felicidade eterna. Entretanto, agimos como crianças espirituais, que muitas vezes desprezam as seguras orientações e se enveredam por caminhos que resultam em amargas reprovações, em amargas provações. A propósito, nos esclarece Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no item 116. Lá, Emmanuel fala: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Jesus trouxe para a gente, há quase 2000 anos, um roteiro completo de como viver em harmonia com os nossos irmãos, de como ascender e chegar até Deus, né? Como ter paz na consciência, tranquilidade no coração, como buscar felicidade. E até hoje, muitos de nós não se utilizam, não buscam aprender como se utilizar disso, né? Até hoje, muitos de nós ainda teimamos em fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades, aquilo que nos é confortável. Ninguém quer sair da zona de conforto. A gente está sempre buscando uma desculpa, né? Porque eu ainda não tenho tempo para isso, eu ainda não tenho tempo para estudar, eu ainda não consigo mudar. Exatamente, é difícil, né, Dario, deixar a zona de conforto. Nossa, é muito difícil. E a gente vive buscando desculpa para isso, para que isso não aconteça, para que a gente não tenha que deixar a nossa zona de conforto. A gente está sempre buscando uma desculpazinha. E, na verdade, a gente tem aí Jesus, que trouxe o Evangelho para a gente, que substituiu aquelas leis, né, de Moisés, que foram leis necessárias para educar aquele povo que era bárbaro demais, né, para que Jesus pudesse vir. Então, quando Jesus veio, Jesus falou: gente, não precisa nada disso. Se você olhar o outro como você quer que o outro te olhe, você não precisa desse monte de lei, né? E aí, até hoje, a gente duvida disso. Até hoje, a gente não pensa que isso é o que vale. A partir do momento que eu fizer ao outro aquilo que eu quero que ele me faça,
ele pode me desrespeitar 1, 2, 3 vezes, mas uma hora ele vai parar e acordar e pensar. Jesus nos trouxe tudo isso pelo seu exemplo. Às vezes a gente pergunta, era necessário Jesus sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Do jeito que ele sofreu, padeceu? Era. Por quê? Porque nós temos que entender que nós vamos sofrer no caminho com o nosso irmão. Que nem sempre aquele irmão está na mesma sintonia que a gente. Nós vamos encontrar muitos ricos pelo caminho, assim como vamos encontrar muitos Lázaros, e nós temos que saber ter compaixão pelos dois. Entender que o rico que vira as costas para a gente está no seu momento ainda egoísta, mas não deixa de ser meu irmão, não deixa de ser filho do mesmo pai, e que precisa de exemplos para aprender a ser mais humano, e entender que aquele outro necessitado também precisa do exemplo para confiar, para receber o cuidado, para se deixar cuidar, né? E a gente vai, com o exemplo, com o evangelho, com essa doutrina que esclarece essas passagens que Jesus trouxe para a gente, de maneira mais clara, né, mais limpa, para que a gente possa entender o que realmente Jesus quis dizer, porque, como ele disse, eu deixo tudo falado por parábolas, porque muitos ainda não têm condições de entender. Mas hoje nós temos. Hoje, todos aqueles que buscarem a compreensão das palavras de Jesus têm condição de aprender e de entender. A gente tem o recurso de vários estudiosos, a gente tem o recurso da doutrina espírita, a gente tem condição de pegar várias falas, várias explicações e colocar num crivo mais racional. Estudar, não deturpar ao nosso favor, mas estudar, usar a razão, fazer a reforma íntima sem passar a mão na cabeça, sem ficar arrumando desculpa para aquilo que eu ainda não quero mudar. Né? Porque erro é erro em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. Por isso, Abraão não deixou Lázaro socorrer o rico. Aposto que Lázaro socorreria, pelo coração que ele tinha, aposto que ele socorreria. Mas por que Abraão não deixou? Porque a gente tem que entender que as nossas ações ferem o outro e têm consequências. Então, por mais que eu arrume desculpas, eu estava pensando em mim, eu estava pensando na minha família, enfim, seja qual for a desculpa que eu arrumar, eu preciso aprender que eu não posso mais. A partir do momento que Jesus veio me ensinar que eu tenho que tratar o outro como eu quero ser tratado, eu não posso mais arrumar desculpa para mim, porque eu vou estar arrumando desculpa para o outro também. E aí ele vai ter o direito de me maltratar e eu não vou poder reclamar disso. Gente, é isso aí que a gente tinha para conversar hoje. Infelizmente, Marcelo não pôde vir. Espero que na próxima quinzena ele esteja aqui para conversar com a gente também.